E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós de novo. E aí, é nós. Se prepara pra descer daquele jeito. 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 Daquele jeito, daquele jeito. Prepara pra descer daquele jeito. Se prepara pra descer daquele jeito. Se prepara pra descer daquele jeito. Daquele jeito, daquele jeito. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí, é nós. Já aqui nos nossos estúdios, o Ralfer Luiz Mônico Rosa. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em logística de transporte pela mesma universidade, é servidor público, especialista em regulação da ANTT e também conselheiro do CREAS Espírito Santo. Ocupou o cargo de superintendente regional do DENIT, foi diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo, também atuou em Brasília como diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, onde também atuou como diretor-geral. Atuou também como secretário municipal de obras da cidade de Serra nos últimos 2 anos e atualmente está comandando a superintendência do DENIT aqui no estado de Sergipe. Ralfer, bom dia. Bom dia, Theo, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Esperança. É uma alegria poder estar aqui hoje presencialmente com vocês e a gente poder discutir um pouquinho. Acho que é muito importante a iniciativa da rádio para a gente poder discutir um pouquinho, dialogar um pouco com a comunidade aqui de Estância e de toda a região sul de Sergipe sobre o processo que vai acontecer, não tem jeito, ele vai acontecer, que é a duplicação aqui da BR-101 até a divisa com o estado da Bahia. Essa é a competência da superintendência do DENIT aqui no estado de Sergipe. Então, esse é um processo que está andando e é importante que nós, do poder público, a gente venha dar os esclarecimentos para a população. Bom, você que está acompanhando aqui o nosso programa, atenção, vamos agora com algo muito sério, é algo muito importante que envolve todos nós aqui da região sul de Sergipe e principalmente, né, a você taxista, a você caminhoneiro, a você que transita aqui pela BR-101. A duplicação, já vou logo de primeira, a duplicação da Ponte da Cachoeira. Essa ponte tem um grande fluxo de pessoas, carros, carroças e liga os conjuntos habitacionais aqui em Estância. O que pode ser feito para proporcionar mais segurança para os pedestres e carroças nesse sentido da duplicação e até mesmo antes da duplicação, porque a gente vê que tem uma situação ali complicada naquele guarda-corpo e tal. O que é que pode ser feito? Então, Theo, você fez uma pergunta importantíssima mesmo. E por quê? Porque no contexto da duplicação da BR-101 Sul, a Ponte da Cachoeira, ou sobre a ponte sobre o Rio Piauí também, né? As duas estão... as pessoas confundem, né? Inclusive, o nome das pontes. O que acontece ali? Esse segmento específico, ele vai ser substituído... Sim. Veja bem, ele vai ser substituído por um contorno. Nós vamos fazer um contorno em Estância. Então a BR-101, no futuro, daqui a alguns anos, ela não passará ali por aquela ponte, aquele trecho ali. A expectativa da gente vai dialogar com a prefeitura, é a gente delegar o trecho para a prefeitura municipal aqui de Estância. Mas esse é um projeto para o futuro. Sim. Que a gente inclusive recebeu autorização de Brasília para poder elaborar o projeto. Eu sei que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Sim. Elaborar o projeto do contorno de Estância. Enquanto isso, nós vamos estar licitando, e atenção aí para a população de Sergipe de uma forma geral. O DENIT hoje tem 87 pontes em todas as rodovias federais aqui no estado de Sergipe. Nós estamos publicando um edital nos próximos dias, no valor de mais de 15 milhões de reais, para a gente fazer investimentos de manutenção nessas 87 pontes. Então isso é 15 milhões. Mais de 15 milhões de reais. E aí está incluída a manutenção da Ponte da Cachoeira. Então, a gente tem aí um cronograma. Até o final do ano ela vai receber serviços de manutenção, só que ainda assim a gente precisa fazer um trabalho de ampliação ali,
Por quê? Porque é o que você falou. Ali você tem um trânsito intenso de veículos de passeio, que são os carros menores, veículos comerciais, que são os caminhões que trafegam pela BR-101, trânsito de ônibus, você tem trânsito de pedestre, você tem trânsito de ciclista, você tem cadeirantes. Então a gente precisa fazer um trabalho de alargamento, e essa é uma questão que não pode esperar. Então fica aqui o compromisso da gente concluir o desenvolvimento de um projeto. Existe um projeto para a ponte lá, concluir o desenvolvimento desse projeto, e ato contínuo a gente avança aí nos serviços de ampliação. É uma ponte muito emblemática para o DENIT aqui no estado de Sergipe, e ela não vai ficar sem atenção da gente, tanto no quesito de manutenção quanto no quesito de reabilitação com melhoria de capacidade. Agora, 8h39, conversando aqui com Ralph Luiz Mônico Rosa, superintendente regional do DENIT no estado de Sergipe. Olha, antes da gente prosseguir aqui com a questão da duplicação, eu estive no dia 28 de janeiro de 2021. Entrevistei o Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo, né? Isso, governador de São Paulo, à época era o ministro dos transportes, né? E nós perguntamos a ele a respeito da ponte, a respeito da duplicação desse trecho aqui. E lá em 2021 ele disse isso aqui. Vamos lá, deixa eu liberar aqui, vamos lá. Município. Deixa eu ver aqui. Trecho da BR-101, município de Estância, foi duplicado até a entrada da cidade de Estância, na região sul, e de lá para a Bahia, da divisa com a Bahia ainda não foi. Está trabalhando o projeto da 101, distância para a divisa. Tem duas possibilidades: a gente contratar com obra pública, são cerca de 410 milhões de reais de investimento. A outra possibilidade é incorporar isso na concessão da 101 Nordeste, que a gente está estudando, que vai agregar, além da 101, a 235. Além disso, nós temos uma ponte que já é no final da distância entre Estância e Umbaúba, que é a ponte da Cachoeira, uma ponte que já tem 60 anos. E até o presente momento, o DENIT faz alguns paliativos, mas a ponte ainda não foi decretada, não foi licitada para ser construída. Tem alguma previsão para construção de ponte para a região sul na duplicação do BR-101 em Sergipe? Tá no projeto, no mesmo contexto, né? Então, nesse projeto de duplicação, a gente vai contemplar também a ponte da mesma forma que a gente fez aqui nessa ponte que nós estamos inaugurando hoje. Além dessa obra aqui em Sergipe, que está sendo inaugurada hoje, para os próximos meses, os próximos dias, tem mais algum trecho da BR que vai ser inaugurado? Nós vamos continuar seguindo, né? Muito proximamente nós vamos abrir mais 2 quilômetros, então a gente vai ficar faltando só 10 para a gente ter a duplicação inteira até Carmópolis. Então até o final do ano a gente vai ter esses 12 quilômetros concluídos até Carmópolis. Vamos retomar a obra de Carmópolis até Laranjeiras e... A parte que interessa a gente foi a da Cachoeira, aqui da parte da Bahia aqui. Ele fala de 10 milhões, que poderia ser feito de duas formas, e eu pergunto ao senhor que está hoje à frente do órgão, não era o senhor que estava à frente, mas hoje o senhor está à frente do DENIT. A continuidade da duplicação, tem uma notícia que já tem uma licitação, e por que ainda não teve a continuidade da obra? Então, vamos voltar no Tarcísio, né? Sim. A gente precisa entender o contexto. Sim. Que ele estava falando em 2021, o agora governador, Sim. que tem um respeito muito grande. Trabalhei com o Tarcísio quando fui superintendente do DENIT no estado do Espírito Santo. O Tarcísio era o diretor executivo do DENIT, depois eu sucedi Sim. na diretoria executiva, mas enfim, o Tarcísio, ele colocou um contexto de 2021, Sim. onde existia realmente um anteprojeto em fase de elaboração e em fase de licenciamento junto ao IBAMA. Mas o que aconteceu, Theo? Claro, o Tarcísio não mencionou aí na entrevista, até porque não era o contexto, né? Uhum. Quando o IBAMA foi analisar o processo, o IBAMA ele fez uma recomendação ao DENIT. Você, daqui onde nós estamos, daqui da rádio, Sim. né? Quando você pareia ela com a BR-101, que aqui já é na parte sul de Estância, Sim. até a divisa com a Bahia, nós temos 53 grandes curvas, né? Dessas 53 grandes curvas, 11 dessas 53, elas são mais fechadas. E dentro desse contexto, no processo de duplicação, o que esse projeto que o Tarcísio estava falando previa? Ele previa que a gente fizesse a simples replicação da duplicação do trecho. O que eu quero dizer? A curva era fechada, a gente ia colocar mais 2 faixas e fazer uma duplicação
com a curva continuando fechada. Isso pode gerar, ser um local com potencial índice de acidentes que as pessoas podem trafegar com excesso de velocidade e aí ter capotamento. Então o IBAMA recomendou que nós reestudássemos essas curvas e reapresentássemos o projeto ao próprio IBAMA para fins de licenciamento ambiental. Eu vou chegar na ponte, tá? Eu estou te contando a história porque eu vou chegar na ponte. E aí o que acontece? A gente está fazendo isso agora, exatamente isso é o que nós estamos fazendo. E aí a nossa expectativa é que a gente, até o final do ano, a gente entregue essa condição resolvida para o IBAMA, e aí a gente tenha condição de, no primeiro semestre do ano que vem, publicar o edital da obra de duplicação da BR-101 Sul. Mas e a ponte? E a ponte? Nesse projeto que a gente vai encaminhar ao IBAMA, a gente vai destacar especificamente o projeto da ponte aqui da Cachoeira, para que a gente licite ela em separado. A ideia é que a gente licite a ponte aqui, a ponte Cachoeira em separado. Por quê? Para que a gente possa fazer isso com uma agilidade maior, começar a obra antes, independente de licenciamento do IBAMA no caso específico, porque aí é o trecho que já pela natureza da obra não há necessidade do licenciamento específico do IBAMA, e a gente consiga no ano que vem estar tocando isso com muito mais qualidade e tranquilidade antes mesmo da gente iniciar as obras de duplicação aqui do trecho sul. Então a ponte da Cachoeira é hoje uma prioridade dentro do DENIT, a gente primeiro partir para fazer uma boa manutenção dela. Segundo, a gente fazer uma reabilitação. O que é reabilitação? É a gente poder fazer o reforço estrutural, alargar a ponte, colocar passeio, por exemplo, para que o cadeirante possa trafegar, colocar o guarda-corpo adequado, mais moderno, refazer o piso, ter uma condição, uma caixa, que a gente chama de caixa da ponte. O caixão da ponte, ele tem que ser readequado a isso. Enfim, essa é uma condição que a gente tem como prioridade aqui na BR-101 Sul. Ok, agora a hora certa, 8h46. Estou recebendo a ligação aqui do ex-prefeito de Estância, doutor Ivan Leite. Doutor Ivan, bom dia. Estamos aqui conversando com o Ralph Luiz de Mônaco, o superintendente regional do DENIT aqui da cidade de Estância. O senhor, que enquanto prefeito também lutou muito aí por essa questão da ponte da Cachoeira, ele está explicando para a gente aqui que a ponte irá passar por um processo de reestruturação, né, para que seja melhor aí para a passagem dos pedestres, carroças e também pessoas cadeirantes. Bom dia, doutor Ivan. Bom dia, doutor Batista. Bom dia, superintendente. Contente de saber que o senhor está dando atenção à região centro-sul do estado de Sergipe, caracterizada pela sua presença na Rádio Esperança. E aproveito, obviamente, eu não pude ver a resposta do senhor quanto à ponte, mas pelo que eu entendi, está anunciado que será feita uma reestruturação. A minha pergunta essa reestruturação prevê espaço para passagem de carroça, de bicicleta, de moto, fora e de pedestre, fora do leito normal de viação? Porque diariamente nós temos passado por essa ponte e temos visto o grande risco que existe da travessia de todos os milhares de moradores que moram aí no conjunto Carmo para Leite, em toda a região, no Albano Franco, em toda a região dos Povoados Pastinho, dessa região. E em Itapuranga, a ponte não só foi duplicada, como também foi feita uma passagem lateral protegida para que não tivesse acidente com pedestre. E a ponte atual aí, ela realmente precisaria de uma duplicação, isso é o ideal, ou no mínimo essa passagem para carroças e bicicletas, independente do leito normal de travessia de carros. Eu gostaria, se possível, de um esclarecimento a respeito. Muito obrigado pela atenção do senhor. Prefeito Ivan Leite, é um prazer falar contigo, uma honra. Queria dizer o seguinte, é exatamente o que o senhor está sugerindo que nós vamos fazer na ponte. Com a condição de duplicação comprometida, porque haverá o contorno, o que nos caberá fazer na ponte? Nos caberá fazer um processo de revitalização e segregar, exatamente isso, segregar o tráfego.
tirar o tráfego mais vulnerável, que é o tráfego do cadeirante, o tráfego do pedestre, do ciclista, tirar ele do leito da rodovia, separar ele do tráfego motorizado. Nós vamos fazer isso fazendo um alargamento da ponte. Então isso vai acontecer. Não, sem dúvida alguma é uma boa notícia. E já tem alguma previsão de se a licitação já ocorreu, se ainda vai ocorrer a licitação, se é uma previsão de execução? Essa previsão de execução, ela está dentro, como eu estava falando aqui um pouquinho antes, está dentro do contexto da atualização do projeto que a gente precisa encaminhar ao IBAMA. Nós vamos destacar desse projeto a parte da ponte para licitar em separado, para que a gente possa no início do ano que vem estar publicando o edital da obra, não é o edital do projeto não, é o edital da obra, e durante o ano que vem executar esse serviço aí na Ponte da Cachoeira. Talvez hoje, no contexto do DENIT, seja uma das pontes mais emblemáticas aqui no estado de Sergipe. Mais alguma pergunta, doutor Ivan? Realmente, a gente fica realmente preocupado com a velocidade dessa execução, porque o risco realmente de acidente é muito grande e isso já nos angustia há algum tempo. E quanto ao anel viário, já existe uma definição do trajeto, se será no lado próximo na direção da praia ou será no lado oposto na direção de Buquim? Então, prefeito, o que aconteceu? No dia 31 de agosto, agora, semana retrasada, né, o DENIT Brasília publicou uma portaria delegando competência ao DENIT aqui de Sergipe para que a gente pudesse fazer os ajustes no projeto do contorno de Estância. A previsão é que o contorno ele seja construído a oeste do município, ou seja, vai girar pelo interior, não vai girar pelo litoral, tem uma extensão de cerca de 12 quilômetros e nós vamos aproveitar um projeto antigo, que eu tenho certeza que o senhor conhece, esse projeto já tem alguns anos, e vamos fazer os ajustes nesse projeto. Por quê? Porque, infelizmente, não estou aqui para fazer crítica às nas gestões passadas, mas não houve o recurso e o empenho necessários nos governos passados para poder realizar essa obra. E, de novo, não estou colocando a culpa em ninguém. Contexto da política e da condição do orçamento também. Agora a gente tem essa condição, né? Porque foi incluído no PAC essa obra. E aí, dentro desse contexto, nós vamos fazer a oeste, ou seja, passando pelo interior. Por exemplo, quem vem de Aracaju, sentido Bahia, antes de Estância, ele vai virar à direita e vai passar por fora, nós vamos fazer os ajustes. Por quê? Porque a cidade acabou crescendo para esse lado também. E aí, o projeto que de anos atrás, quando a gente foi rebater ele agora no início desse ano, a gente verificou que a rodovia já estava atingindo algumas casas e um conjunto habitacional novo que tá instalado ali atrás. Então a gente vai alargar um pouquinho, aumentar um pouco a extensão do contorno para que ele passe ao largo de todos esses empreendimentos habitacionais e não gere nenhum conflito com os moradores nem com a população da cidade. Entendi as colocações. Aí surge uma dúvida. O projeto inicial foi na direção de Buquim, justamente porque é o trajeto mais curto. Mas com esse alargamento não ficaria compatível a opção da praia? Pela questão turística até, né? Porque a vantagem que nós enxergamos é que ele, em alargando na direção da praia, também permitiria quem vem de Umbaúba, de Cristinápolis e de Itabaianinha, ele já fica mais próximo ao litoral. Então você teria também para a Estância um ganho do ponto de vista de levar acesso maior à região da praia, beneficiando também toda essa região. Agora eu não sei quantos quilômetros é essa opção pela praia, se quantos quilômetros ela era maior do que a anterior. Então, prefeito, a gente até analisou isso aí também, né? A gente está aumentando o traçado em torno de 400 a 500 metros, então não é representativo dentro do contexto dos 12 quilômetros que a gente já tinha. E sobre a questão envolvendo o potencial turístico, essa é uma discussão, inclusive, que está sendo feita dentro do governo do estado de Sergipe, para aproveitar o potencial turístico, mas aí com recursos estaduais. É claro que rodovia federal é muito importante para
alavancar o potencial turístico de uma região. Mas é importante, dentro desse contexto, a gente entender que rodovia federal, normalmente, ela é destinada ao tráfego de cargas, né? Você pega, por exemplo, na Bahia, né? Na Bahia a gente tem a linha verde. A linha verde é paralela a 101. A linha verde é que é a linha turística. 101 é o tráfego de cargas. Aqui em Sergipe é a mesma coisa. Sim. Você chega em Alagoas, a mesma coisa. Então a gente tem que construir sempre, pensar sempre que o contexto de quem usa a BR é aquele caminhoneiro que precisa sair do local A para entregar a carga no local B e equacionar a vida da logística. O potencial turístico é importante, eu não estou dizendo que não seja, mas é relevante que a gente entenda ele junto com o projeto do governo do estado aqui de Sergipe. Mas, de toda forma, o incremento que a gente vai ter aí é em torno de 400 metros, 500 metros na extensão do contorno. Então, não impacta, porque passando pelo litoral, ou passando a leste, né, como o anel leste que a gente fala, nós teremos uma distância que é muito maior do que isso. O que não impede de, no futuro, em um outro momento, dentro de um projeto, repito, junto com o governo do estado, que se construa esse anel. Acho até que não deveria nem ser o anel leste, deveria ser um anel, na minha visão, um anel que a gente chama de sudeste. Pegaria um pedaço da BR-101 Sul, no sentido de quem está indo para Aracaju, antes de chegar à estância, faz um pedaço do anel sudeste e liga ele numa rodovia estadual, que seria aí a linha verde de Sergipe. Entendi a explicação do senhor. Permita agora uma sugestão, coisas menores, mas que também são importantes. De quem está transitando pela BR-101 no trecho de dentro do perímetro urbano, e precisa entrar para a cidade, quem vem de Aracaju, em alguns lugares, como por exemplo ali na entrada que vai dar no Hospital Amparo de Maria, existe aquela faixa tripla em que você pode esperar no meio da pista para poder entrar para o hospital. Eu acho que, se possível, caberia mais uns 2 pontos desse tipo, com esse acesso para entrar à esquerda, como por exemplo ali no bairro Alagoas, e outra próximo ao bairro Santa Cruz, para poder termos mais alternativa de acesso à área urbana. Não sei se é viável pela largura atual já pré-existente da rua, mas se for, fica a sugestão para análise dessa possibilidade. Perfeito, a gente vai fazer uma análise disso aí. A gente, inclusive, o setor de operação do DENIT, ele está estudando um novo projeto de sinalização horizontal e vertical aqui da travessia de Estância, e a gente vai verificar essa possibilidade de incorporar, mas está condicionado exatamente a esse fator que o senhor falou, que é a questão da gente ter uma largura de caixa de rodovia que nos permita incrementar uma terceira faixa, que é a faixa de espera, ali para o cidadão poder cruzar em segurança a faixa de quem vem do sul para o norte e entrar na cidade de Estância. Mas eu vou pedir o pessoal da área de operações que dê uma estudada nisso com carinho, para a gente ter mais acessos à cidade. E lembrando que se a gente conseguir implementar mais acessos, é provável, não vou dizer que vai acontecer, mas é provável que a gente tenha que instalar ou uma sinalização semaforizada, ou a gente tenha que colocar fiscalização eletrônica de velocidade, ou até mesmo apelar para ondulação transversal, né, o famoso quebra-molas. Então, isso é uma coisa que a área de operação a nossa área de operações tem que estudar. Ali na travessia do Bonfim, tem, que é um volume maior, um volume grande de pedestres, existe a possibilidade de colocar uma ilha no meio, para que o pedestre pudesse atravessar até a ilha no meio e depois pudesse sair de sequência para o outro lado. Explico o porquê. Porque sem a ilha, a travessia do pedestre, mesmo já tendo a faixa de pedestre ali, e nem todos respeitam, mas uma grande parte já respeita, ou já é positiva aquela faixa que está até meio apagada, mas certamente vai ser revitalizada. O senhor fala aquela em frente à ponte, né? A ponte em frente à Ponte Bonfim. Em frente à Ponte Bonfim. Então, a sugestão é se daria para colocar uma ilha estreita mesmo, uma ilha de, sei lá, 1,5 metro,
de largura, em que o pedestre pudesse atravessar até a metade, ficaria seguro na metade, e poder atravessar a outra metade, porque isso certamente permitiria que ele tivesse, digamos assim, o seu foco de atenção mais concentrado em um único sentido de carro, e não nos dois sentidos. Não sei se isso é permitido em rodovia federal. Eu sei que em Aracaju tem, na zona urbana, tem esse tipo de travessia de apoio, de ponto de apoio, mas não sei se na engenharia de tráfego, que obviamente eu, como engenheiro que sou, a gente tem que respeitar também a tecnologia e a engenharia específica de PR. Eu não sei se isso é permitido, mas se for, como é um trecho urbano, fica também a sugestão para análise. Não, é uma análise, é uma sugestão boa, mas o meu entendimento, eu passei lá hoje, curiosamente dei uma olhada nisso e o meu entendimento é que talvez ali, dentro de um contexto mais adequado, talvez caiba até uma faixa elevada de pedestres, a gente substituir a faixa pintada por uma faixa elevada e aí fazendo no meio uma segregação. É possível, mas eu preciso dar uma estudada nisso com mais calma, prefeito. Eu preciso estudar isso com muita calma. Perfeito. Superintendente, muito obrigado pela sua atenção e desejo sucesso na sua gestão à frente desse órgão importante que é o DENIT para o Estado de Sergipe. Um grande abraço. Um abraço, prefeito, estou à disposição. Ok, tá aí a participação do Dr. Ivan Leite, participando conosco aqui. Algumas perguntas. Dr. Ivan sempre preocupado com essa questão da travessia aqui da BR-101. E aí eu lhe pergunto, ainda nesse contexto, na nossa travessia aqui no perímetro urbano, a questão da iluminação, né? A gente vem sempre recebendo algumas cobranças aqui por parte dos ouvintes, dos munícipes, nesse trecho aqui da distância da BR-101, a iluminação. O que é que pode ser feito para melhorar? Bom, a iluminação, ela não é uma competência direta do DENIT, né? E existe um regramento feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que diz exatamente como é que isso tem que proceder. Então, o que tem que acontecer? A prefeitura, aqui de distância, ela pode elaborar um projeto de iluminação pública, e aí pode se utilizar, inclusive, das tecnologias mais modernas, que é a nova iluminação a LED, que ela é até 30% mais forte em termos de luminância, luminosidade, do que o LED usado atualmente. Entra com o processo do DENIT, o DENIT autoriza, faz um termo de cooperação junto com a prefeitura, e a prefeitura instala e mantém a iluminação pública ao largo e ao longo das rodovias federais. Existe uma manifestação, inclusive, da Advocacia Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao DENIT, dando esse regramento, né? Não há muita dificuldade. A dificuldade é o DENIT fazer. O DENIT, ele não tem competência legal e nem condição orçamentária de fazer esse tipo de serviço. Mas a prefeitura fazendo o projeto, encaminhando a vocês? A gente analisa com a maior brevidade possível e, se tiver tudo certo, libera. Agora, 9h, uma pergunta aqui dos ouvintes. Trecho aqui da cidade distância, não só da cidade distância, mas daqui até a divisa, a gente vê muitos buracos, algumas deformações. A exemplo aqui em frente à fábrica ali, Top Fruits, ali no Valadares. Ali, quando a pessoa passa, o kart do carro arranha ali, e aí um ouvinte perguntou até ontem mesmo, coincidentemente. Então, quando o pessoal dentro for aí, vê aí, porque quando é para consertar o semáforo, o radar de velocidade, o pessoal tá lá, conserta rápido. Agora os buracos fica mais complicado para consertar, demora para consertar. Qual é o que dá mais risco de acidente? Não é o buraco do que o radar de velocidade? Na realidade, são dois assuntos diferentes, são dois contratos diferentes, né? Mas essa pergunta é boa, Theo, porque, de novo, a gente precisa contar o filme e não mostrar apenas a foto, né? Quando você mostra a foto, tá lá o radar consertado e o buraco na pista, que não é minimamente aceitável. Então, mas o que aconteceu? Nós vivemos aí nos 4, 5 últimos anos uma restrição muito grande orçamentária ao DENIT. Então, o DENIT, ele não conseguia minimamente cumprir os serviços de manutenção. E quando nós fomos licitando os contratos seguiam uma dinâmica de ter menos serviço porque tinha menos dinheiro. Agora, né, com a entrada do novo governo, a gente com muito mais recurso disponível para o DENIT, a gente está fazendo uma nova licitação aqui para todo o trecho da BR-101 Sul, que contempla aí recapeamento, contempla, igual nós estamos fazendo na 101 Norte. Hoje eu recebi uma reclamação também de um ouvinte de uma rádio lá na 101 Norte, dizendo o seguinte: olha,
parabéns, vocês estão aqui fazendo recapeamento, acertando tudo, mas a fila do Pareciga está muito grande. Então isso vai acontecer agora na BR-101, nos próximos 3 meses. A gente vai ter um processo licitatório, e aí quando chegar no final do ano, vou pedir até paciência aí aos moradores de Estância, que nós vamos passar por um processo grande de recuperação do pavimento aqui na BR-101 Sul, e a partir daí a gente não vai ter mais esses problemas com os buracos. Hoje, o que o DENIT está fazendo? Como o contrato está no final, o contrato atual, e tem pouco serviço de tapa-buraco para fazer, a gente vem tapando de forma emergencial, vem tapando os buracos, mas isso até o final do ano a gente resolve esse problema. Outra situação aqui do município de Estância que muita gente cobra é depois ali, entrada do bairro Cidade Nova, passa ali a entrada do bairro, aí vem aquela curva, né? Que já teve vários acidentes, aquela curva que é 90 graus, o pessoal chama, né? A curva dos 90 graus ali. Aquela curva, o que pode ser feito ali para melhorar? Porque ali nós já tivemos diversos acidentes ali. A gente tem qual é a curva, né, que eu tô falando, né? Sei. Porque a gente tem que sempre lembrar, vale para aquela curva e vale para todas as outras, né? A curva tá ali, gente, não me entendam mal não, você que tá me ouvindo. A curva tá ali, quietinha, parada, né? Por que tem um acidente? Porque o motorista, quando ele se depara com aquela curva, ele está vindo numa velocidade muito alta, não quer reduzir a velocidade antes de chegar ali. Sim. E você acaba perdendo o controle do carro e eventualmente tendo acidente, tendo atropelamento, tendo uma colisão, tendo capotamento. Estou dizendo que o motorista está necessariamente errado? Não. O que eu estou dizendo é que a infraestrutura, para você mudar a infraestrutura, demanda tempo. Sim. Então é importante que a gente mude o comportamento para aguardar a mudança da infraestrutura. Então tem que se fazer um trabalho... Mas é possível a mudança ali da infraestrutura? É possível. A gente vai ter que fazer um processo de redução de velocidade ali. Isso aí a gente pode, inclusive, acentuar um procedimento de novo de sinalização, de alerta ao motorista e no diagnóstico em termos de engenharia, verificar qual a melhor forma da gente fazer, de novo, fazer a questão da superelevação da curva, alargar um pouco ela, aumentar um pouco o raio, dentro do contexto que a gente consegue fazer esse ajuste. Eu observo que aí tem o radar ali 40, né? De 40. Se aproximar o radar da curva, consequentemente não faz com que o motorista reduza mais a velocidade, porque é o que a gente entende ali. Depois que passa do radar, aí o camarada, quem não conhece, quem já conhece, tudo bem, mas quem vem de fora que não conhece, o camarada acelera, aí quando já entra na curva ali, não sabe que aquela curva tem aquele declínio todo, aí acontece o acidente. Eu entendo que talvez seja mais adequado, talvez até colocar um outro equipamento ali também. Sim. A gente ter 2 equipamentos, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que até é mais viável, né? É mais viável. Vou até, inclusive, sugerir isso ao DENIT Brasília, porque a parte de radar, você fica falando, a parte do buraco, a dificuldade é com a superintendência. O radar é lá em cima. É lá em Brasília. Então, vou solicitar um estudo ao DENIT em Brasília para que a gente possa verificar, para ver a possibilidade de colocar mais um equipamento ali. Eu concordo contigo, eu não vejo grande dificuldade não, mas aí eu dependo da autorização do DENIT Brasília. Ok, vamos agora aqui ao vereador Flávio Brasil, aqui do município de Estância. Vereador Flávio Brasil, bom dia. Bom dia, Theo, bom dia ao entrevistado. Escutando aqui, Theo, atentamente, como sempre, você com a preocupação, essa rádio com a preocupação referente à nossa cidade. Eu tenho uma pergunta ao entrevistado e parabéns pela todas as explicações. Mas a gente que é estanciano, Theo, eu estou como vereador e a preocupação é o seguinte. A pergunta a ele: essa obra teria condições de estar passando por dentro da nossa cidade ou não tem essa possibilidade? Por quê? O que é que eu falo isso? Porque todas as obras, todo o Nordeste que foram feitos esse desvio ou a mureta que existe a divisão, o comércio acaba enfraquecendo. E com a preocupação desse comércio, que são quase 15 quilômetros da entrada da cidade até a saída da ponte, são vários comerciantes que, na minha avaliação, e aonde eu passo e eu converso, essa outra pista... O anel viário. Oi? O anel viário, você fala. Exatamente. Então, acho
que seria prudente ter uma análise, não sei se dá a tempo, toda a obra é importante, né? E aí eu vejo a preocupação exatamente da questão do comércio. Eu escutei há pouco dizendo sobre a iluminação, a iluminação que seria possível ser através da prefeitura, né? Isso é muito importante a gente saber, porque você sabe que a gente cobrado, eu mesmo venho cobrando essa entrada da cidade, que faz parte, uma entrada que é o município e a outra que é o DENIT, mas acabei escutando aí que a prefeitura tem essa autonomia. Então é importante, a gente vai começar a cobrar. Isso que eu ia dizer, aproveitar que o senhor está ouvindo, aí o senhor já coloca lá um requerimento da Câmara ou cobra lá na tribuna da Câmara da Gestão Municipal a fazer esse projeto aí para poder ter essa melhoria aqui na iluminação. Exatamente. Então, com toda essa preocupação, a pergunta que eu faço ao entrevistado, e parabéns pela explicação, mas a preocupação como estanciano é exatamente isso. Esse anel viário, essa divisão, eu escutei também ele falando que a BR-101 é um costume de ser cargas, mas aqui em Estância não é. Aqui passa carro pequeno, passeio, que liga a Linha Verde, as praias, que eu vi o ex-prefeito aí, Ivan Leite, com a preocupação, né? Então, assim, a pergunta, existe a possibilidade dessa obra ser analisada, que seja por dentro da nossa cidade, para que o comércio não seja atingido e que Estância seja enfraquecido mais ainda, como a gente vê outras cidades menores com o comércio pujante, e a gente vê nosso comércio e a gente tem essa preocupação. Então a pergunta é essa. Obrigado pelo espaço, Theo, e Deus abençoe a todos. Olha, eu entendi o questionamento do vereador. A pergunta simples e objetiva direta. Tirando a BR-101 de dentro da cidade, sendo por esse anel viário, segundo ele, sobre a análise dele, pode enfraquecer o comércio. E aí ele pergunta se nesse projeto continua da duplicação, continuar a BR por dentro da cidade, porque aí também já atinge o município de Umbaúba e o município de Cristinápolis. E aí a gente tem 3 comércios aí, 3 cidades, 3 comércios. E aí, como é que ficaria? Poderia continuar por dentro da cidade ou é mais viável de todo jeito fazer o anel viário por fora da cidade? Então, esse questionamento do vereador Flávio, ele é muito importante. Esse é um desafio que as autoridades federais de infraestrutura vêm enfrentando já há muitos anos, né? Mas tem muitos anos que a discussão é sempre essa, quando a gente faz um contorno ao desvio e enfraquece o comércio. Mas quando a gente verifica isso sob o ponto de vista de onde isso já foi implementado, os resultados eles não são tão negativos assim não. No começo você tem realmente uma fase de adaptação, mas depois você tem a pujança do setor. Porque dá a oportunidade de novos comércios, um exemplo? Então, você tem 2 condições muito interessantes aí. A primeira é a seguinte: onde é que se tem mais acidentes com óbitos, com mortes em rodovias federais no Brasil? É justamente nas travessias urbanas. Dentro dos períodos urbanos. Isso aí é no Brasil todo. E é natural que seja assim, porque você pega aquele caminhoneiro, aquela pessoa que está lá viajando a 400, 500 quilômetros, o sujeito está um pouco cansado, aí ele começa no pare siga, para no semáforo, para no pedestre, tem que seguir, aí vem um carro que cruza a pista, porque ele está ali dentro do tecido urbano, isso acaba gerando um acidente. Então a nossa prioridade é preservar a vida. Nesse contexto, o desvio ele se torna favorável. Quando você olha pelo lado do comércio, algumas cidades menores sofrem mais. Então, a gente está inclusive fazendo um trabalho de sinalização do projeto para poder indicar tanto em Umbaúba quanto em Cristinápolis. Acho que a gente pode fazer aqui em Estância também, para o cidadão que está passando, poder, antes dele derivar, por assim dizer, fazer a curva à direita, para usar o viaduto para sair da cidade, falar,
Em Estância você vai ter acesso a ponto turístico tal, Estância você vai ter acesso a restaurantes, uma divulgação, bares, né? E você acaba divulgando, porque aquele cidadão que tem o interesse de parar, ele sabe que ele não vai conseguir parar no contorno, porque no contorno ainda não tem nada. E aí ele vai se deslocar à cidade. No caso, dá uma opção para ele, né? Vai Ou dar ele ir pelo anel viário para ser mais rápido, se ele já tiver com muita pressa, ou se ele tiver tempo de parar dentro da cidade. Isso, e o resultado que a gente tem tido disso é muito bom, porque quando ele chega na cidade, ele não vai deparar com aquela cena, porque é uma cena ruim. Você vê a cidade toda cortada por caminhão indo pra lá, é gente buzinando. Não, vai ficar uma avenida, né, de comércio, né? Isso, vai ter uma cidade mais tranquila. A via será municipalizada, então dentro desse contexto a prefeitura pode dar o tratamento mais adequado para trazer mais comércio, trazer mais construções de gabarito mais alto para perto do que hoje é uma rodovia. Então dentro desse contexto, com um planejamento adequado, a gente não cria um ciclo vicioso que, repito, o deputado tem razão em temer isso aí. O vereador, me desculpe, a gente cita um ciclo virtuoso, que quem quiser passar rápido vai lá, passa pelo contorno, quem tiver com um pouquinho mais de vontade de curtir a cidade, entra, curte, gasta o dinheiro aqui, come melhor, vive bem, fica até um pouco mais de tempo do que só parar, comer e ir embora. Esse é o projeto que a gente entende que seja o mais adequado para aqui, para a cidade de Estância. Eu tenho um ouvinte aqui para perguntar, gente, várias pessoas mandam mensagem e ligação aqui, mas a gente está destrinchando dessa forma porque a gente está indo de fato no que é mais importante, que essa questão da ponte, a questão do anel viário, essa questão aqui que não foi dita aqui do comércio, enfim, tá indo direto. Vamos lá, bom dia, Theo Batista, como você pedia ao diretor do DENIT para tapar os buracos próximo ao radar, em frente a Nil Chapas, está horrível, a quantidade dos mesmos, a população está tapando com o resto de aterro da obra. Ô João Carlos, essa parte daí é a parte que é o tapete mesmo da rodovia ou é aquela parte da lateral? A parte da lateral é com a prefeitura, não é? Não, a rua lateral, dependendo de qual for a rua lateral aqui, pode ser competência do DENIT também. É ali em frente, aqui tem o posto estanciano e tem aquele outro radar ali, do lado ali, no radar. Eu vou pedir a nossa equipe de tapa-buraco para dar uma passada aqui. Hoje é quinta, se o tempo estiver bom amanhã, eu peço eles para dar uma passada aqui amanhã, dar uma geral aqui na travessinha de Estância. Pronto. Também se cobra muito a questão da capinação, da rodovia com vocês, né? Aliás, eu vim desde Aracaju para cá, a gente está com 2 equipes fazendo a capina, aqui no trecho, até aqui, que daqui para a divisa tem mais gente, trabalhando. Eles estão fazendo. O que aconteceu, a gente pede também um pouco de paciência à população. Eu sou do Sudeste, né? Trabalhei em Brasília, trabalhei em outros estados, mas sou do Sudeste. Eu acho engraçado que quando a gente está lá no Sudeste e ouve falar do Nordeste, só se fala em seca. Mas eu estou impressionado como chove em Sergipe. A nossa parte aqui litorânea, principalmente a parte de distância aqui, chove muito. Zona da Mata aqui está chovendo muito, e dentro desse contexto choveu-se até mais do que a gente estava prevendo, porque nós estamos hoje dia 14, que amanheceu com tempo chuvoso, né? 14 de setembro. Então o que eu peço é um pouquinho de paciência aí, para que a gente possa... O mato cresce rápido, né? O mato vai crescendo mais rápido, mas a gente está com 3 equipes aí fazendo isso ao longo da BR-101 Sul. Ok, deixa eu colocar aqui o Nixon, que o Nixon trabalha ali ao lado da rodovia, ele sempre tem alguns questionamentos. Vamos lá, Nixon, bom dia. Theo, bom dia, aqui é Nixon do Mogi do Bruno Franco, eu trabalho ali eu trabalho na Pousada Jardim, próximo ao Cadeião. E a colocação do rapaz aí, ela é muito bem colocada com relação aos buracos naquela via. E ainda existe uma outra problemática de que o pessoal da Disilena, das colônias São José e as demais colônias tem que disputar um acesso ali nos retornos, de carroça, de bicicleta e daí por diante. Qual é a dificuldade de abrir um acesso ali na frente da Cidade Nova ou ali na frente da Pousada Jardim, que dá acesso ao posto? Uma via de pedestre. Ali é o que o pessoal está precisando. Ele fala do posto ali na entrada da cidade, ali em frente à cadeia pública ali, um melhor acesso ali para os pedestres. Tem condições?
Eu acho que tem condições. Com o projeto, com a implementação do projeto do contorno, nós também faremos um projeto da travessia aqui, né? E esse projeto da travessia a gente pode ir implementando ele aos poucos antes da rodovia ser municipalizada, e esse é um segmento que a gente pode efetivamente atendê-lo. O senhor fala de projeto, mas antes da elaboração do projeto, vocês vão fazer audiência pública nas cidades aqui da região para ouvir até a sugestão das pessoas? Vamos sim, nós vamos ter, não sei exatamente quando será a data, provavelmente será no mês de outubro. Sim. Mas eu pretendo, junto com o prefeito, a gente construir uma solução, talvez na Câmara de Vereadores, para fazer uma reunião pública, para apresentar as diretrizes do projeto e ouvir as reivindicações da população, da sociedade civil organizada, da classe política também, para que a gente possa tentar incorporar, na medida das possibilidades, essas sugestões aí no projeto do contorno de distância. Se falou muito da questão das passarelas, ainda se utiliza essa questão das passarelas nas travessias aqui da BR, para a BR-101, ou até mesmo aquela passagem subterrânea? Sim, pra você ter ideia, nós estamos licitando agora, claro, que é o processo, gente, de quando vem a duplicação, os outros equipamentos vêm também. Por quê? Porque muda a relação do cidadão com a rodovia. Uma coisa é a rodovia pista simples, outra coisa é quando ela está duplicada. Então, citando esse exemplo aí, nós estamos licitando agora mais 6 passarelas na BR-101 Norte, aqui no estado de Sergipe, porque com a duplicação surgiu a demanda do cruzamento da pista por pedestres. Vai acontecer aqui no Sul também. Isso é inexorável, não tem jeito. Quando você pega aqui uma travessia urbana com a distância, aí, repito, cabe nós discutirmos com a Prefeitura Municipal, com a Câmara de Vereadores e a população qual o destino para a travessia urbana. Vamos transformar numa avenida? Aí, se transformar numa avenida, não sei se colocar uma passarela suspensa seria a melhor solução. Acho que aí a gente tem que estudar, a Prefeitura tem que estudar, talvez até junto com o governo do estado também, para fazer um projeto de revitalização aqui desse segmento e efetivamente transformar esse trecho da BR-101 na principal avenida da cidade. Alô, seu telefone, bom dia. Alô, você telefone, bom dia. Oi, quem fala? Quem fala é Carlos. Diga aí, Carlos. Olha, eu quero fazer uma reclamação a esse rapaz da DENIT. E a BR, antigamente, era uma tinta granitada com vidro que o reflexo do carro clareava, iluminava as faixas. E hoje é uma pintura fraca. E o zóio de gato é olho cego, porque bota com poucos dias, ninguém enxerga mais nada, porque o zóio cego, ruim, material ruim. Ok, tá aí o Carlos, ele cobra a questão da qualidade da tinta na pista e os olhos cegos aí, os olhos de gato, quer dizer. A taxinha, ele fala da taxinha, né? Sim. Taxinha com bidirecional, isso. Retrorefletiva. Mas vamos falar da pintura primeiro. Como é o nome dele? Carlos. O Carlos, sobre essa pintura que nós fizemos agora na BR-101 Sul aqui, ela é uma pintura com caráter provisório, é a primeira pintura. A gente está aprovando o projeto, um novo projeto de sinalização aqui para 101 Sul, então aguarde que você vai ter uma pintura de alto padrão aqui na rodovia em breve. Sobre a questão das taxas monodirecionais e bidirecionais, o olho de gato aí, que você falou engraçado, mas na linguagem da popular, isso aí mesmo, ele está correto, né? Dentro desse contexto, ela segue as normas e os padrões da ABNT. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: o asfalto, quando ele está muito desgastado, ele acaba soltando um pouco mais de pó do que o normal. E aí, com a passagem dos pneus, carrega pó, pode carregar pó lá para aquele espelhinho da taxinha, e aí ela perde um pouco de refletividade. Mas eu não sei se é isso, vou mandar dar uma averiguada, mas os produtos são todos verificados e atestados pela fiscalização do DENIT. Ok, mais um ouvinte, alô, você telefone, João dos Santos, bom dia. Jonas, vamos lá. Gente, objetivo que a gente só vai aqui até 9h30, a gente estamos avançando aqui 30 minutos do horário. Vamos lá, Jonas. Bom dia, Theo Batista, bom dia ao superintendente.
aí do DENIT e a todos da 92.7. Theo, a minha pergunta, ela é muito pertinente, eu acho que todos têm conhecimento, principalmente eu acho que talvez aí o superintendente do DENIT, é que quando a duplicação passou aqui em Estância, ali no bairro de Cidade Nova, houve uma apelação, né, muito grande para que se fizesse um viaduto para dar acesso ao bairro, tanto na questão do transporte intermunicipal, já que até agora no momento está sendo feita uma rodoviária lá dentro do bairro, e também porque é um bairro que é maior do que 20 cidades aqui do estado de Sergipe. Eu pergunto se dentro desse projeto, que ele é antigo, né, que era uma vontade do povo, da população ali do bairro Cidade Nova, ter ali um viaduto para ter acesso à rodovia e ao centro da cidade, né, porque desafogaria várias ruas, né, ali do bairro, se isso ainda é viável ou se com esse retorno que será feito, aquela mureta que está ali fechando a entrada do bairro Cidade Nova será retirada. E em que ponto se dará esse retorno aí, antes ou depois do Cadeião? Essa é a minha pergunta, no mais, obrigado pelo espaço. Jonas, me fazendo essa pergunta, me abre aqui um questionamento também na mente. A mureta, ela vem até ali, passa ali pelo bairro Cidade Nova, depois que entra ali que chega ali depois da curva famosa, não tem mais mureta. Aí quando chega aqui perto da Evel, ali tem uma muretazinha ali. Tem como não ter essa mureta desde lá do início ali do bairro Cidade Nova para cá, não ter essa mureta mais? Então, respondendo ao Jonas, te respondendo também, Theo, e fazendo uma sugestão, tanto ao Jonas quanto a todo mundo aqui da cidade, quando a gente for fazer essa reunião. Tragam essas sugestões. Por quê? E eu vou repetir, é muito importante. Esse projeto da travessia, o tratamento que nós vamos dar à Estância, que o DENIT vai dar à Estância, é um tratamento que a população e a prefeitura desejar, dentro de um contexto e um entendimento que o contorno vai ser construído. Então a gente pode absorver isso tudo, pode inclusive, porque, de novo, quando a gente tirar os caminhões aqui de dentro, a travessia de caminhões, muda tudo, né? Muda tudo aqui dentro, né? A discussão vai ser outra, vai ser como embelezar a rodovia. Sim. Os melhores acessos, vamos poder ter vários acessos sucessivos, porque aí deixa de ser uma rodovia, passa a ser uma avenida. Então o tratamento, ele será um tratamento diferenciado e repito, é importante que a gente discuta muito isso com a prefeitura, com o DENIT, com o governo do estado, porque a gente tem que ouvir a prefeitura, o DENIT tem que ouvir a prefeitura e o governo, para saber o que eles entendem e o que a população entende que ela quer aqui para a travessia. Porque se você pensar só por um lado, né, pode tudo, né, mas efetivamente tem coisas que o DENIT não pode fazer. Sim. Então a gente, por exemplo, não pode sair por aí fazendo um viaduto, vou exagerar aqui, um viaduto a cada 100 metros. Né? Existe regra dentro do regramento das rodovias federais, distância entre viadutos, distância entre acessos, distância entre retornos, que não são aplicáveis, por exemplo, a travessias urbanas. Por isso que a gente entende que travessia urbana a gente ou estadualiza ou municipaliza. Por quê? Porque aí o tratamento é outro. Mas aí eu lhe pergunto, aí vai fazer o anel viário, a partir do momento que der início essas obras aqui, acaba a responsabilidade do DENIT com a rodovia por dentro da cidade? Já vai ser entregue ao município, ao estado? É exatamente o inverso. Nós só delegaremos a travessia à prefeitura depois que as obras do anel estiverem concluídas e em operação. Antes disso, não. Então continua a responsabilidade do DENIT. Continua. Por quê? Vamos pensar aqui, ouvinte, pensa comigo aqui, ó, pensa sempre assim: ruas onde passa o carro do cidadão que vai de um bairro para o outro, via de regra, são de responsabilidade do poder municipal. Quando você tem ligações que vão entre municípios do mesmo estado, via de regra, compete ao poder estadual. Mas quando você tem ligações que perpassam os estados, via de regra, a competência do governo federal. Então, enquanto o anel não tiver construído, o caminhoneiro que sai lá de Alagoas e vai para Bahia, vai para o Espírito Santo, vai para São Paulo, ou vice-versa, que sai de São Paulo e vai para Aracaju ou vai para outro estado, ele vai continuar passando aqui por dentro. Então, a responsabilidade tem que continuar sendo nossa, porque o transporte interestadual, necessariamente, ele vai estar passando aqui. Depois que construir, não. Porque aí o caminhoneiro do interestadual vai ter a opção de passar por fora. Aí a gente tem a condição de municipalizar o trecho.
mais uma pergunta. Ali naquele trecho antes da Cidade Nova, houve uma obra ali cortando a rodovia, já tem alguns anos. O senhor tem conhecimento se houve algum projeto para se colocar um pedágio na BR-101, naquele trechinho ali, antes do bairro Cidade Nova? Houve isso? Não houve. Antes já está do Cadeião, ali foi quase frente ao Cadeião. Não houve. O que vai haver, né? Acho que é bom a gente falar do futuro, né? O governo do presidente Lula, ele continua com os processos de concessões de rodovias. Então é possível que no futuro, não vai ser agora, né? Não vai ser em 2024 nem 2026, mas é possível que no futuro, um pouco mais distante, a BR-101 aqui no estado de Sergipe, ela seja concedida à iniciativa privada com a devida cobrança do pedágio. Mas normalmente, quando se tem pedágio, ele tem uma certa distância de áreas urbanas. Ele fica normalmente na divisa entre municípios, para evitar problema do cidadão que sai de um bairro para trabalhar no outro, ele necessariamente ele pagar 4, 5 vezes o pedágio por dia. Então, eu apostaria, se eu pudesse apostar, não posso, né? Mas eu apostaria que se houver um pedágio na BR-101, ele não ficará nas proximidades de distância. Ok. João dos Santos, vamos colocar o último ouvinte aqui. João dos Santos, bom dia. Tem algum plugado aí? Bom dia, Theo Batista. Bom dia, superintendente. Rapidamente, Theo. A minha pergunta é o seguinte. Superintendente, já foi falado que nessas oficinas aqui, próximo ao posto estanciano, essa pista é de responsabilidade do DENIT. E ela está toda esburacada. A mesma parte ali, depois do posto, antigo posto Canário, aquela parte também está toda esburacada. E a outra coisa, nós não temos mais faixa para o pessoal atravessar, né? Que aquelas faixas do pedestre já não tem mais aqui na BR, que tinha. Por que não o senhor colocar também um semáforo aqui na Ponte do Bonfim, que é um local muito perigoso para o pessoal atravessar? E a última pergunta, Theo, ali ao lado da FamaSul, já que aqui a pista paralela pertence ao governo federal, está todo esburacado ali, inclusive já colocaram até brita. O senhor passando ali, quando o senhor for para Aracaju agora, o senhor dá uma olhadazinha ali. No distrito industrial, ali ao lado da FamaSul, onde tem a Tropifruit. Essas são minhas perguntas, Theo. Um abraço, muito obrigado, Deus abençoe. Ok, valeu. Vamos lá, rapidamente. A questão dos buracos, acho que eu já me manifestei antes, né? A gente tem que aguardar, a gente vai fazer o que for mais urgente, tem que aguardar a parte, o novo contrato, que aí isso vai ser efetivamente solucionado. A questão da sinalização, a notícia, como eu já disse, também é melhor. Está aprovando um projeto de sinalização aqui para a BR-101 Sul, a instância está claro dentro desse projeto. Então, logo ele seja formalmente aprovado, nós já temos o contrato, aí a gente toma as providências de fazer a pintura das faixas de pedestre onde couber. Bota o áudio do Reinaldo, que foi ele que ligou e a ligação dele caiu. Vamos colocar o áudio dele aí pra gente ouvir. Vamos lá. Ô Andrade, bom dia. O meu querido, não deu pra mim continuar aguardando não, porque eu tô trabalhando, entendeu? Não tem como você perguntar aí para o diretor do DENIT, cara, sobre esse trecho aqui, que dá acesso aqui ao Detran. Essa via aqui em frente ao batalhão. Essa que ele falou. A outra tá um movimento terrível aqui todo dia. Aí o Detran, de 7 a 1 da tarde, aquele movimento intenso. Aí a loja Ebenezer abriu um atacadão aqui. Outro movimento. Aí vem as lojas aqui próximo, material de construção, a somadeira, enfim, um movimento intenso. E para completar, uma buraqueira terrível, que só o DENIT pode consertar. O município não. Quando a gente procura alguém no município para fazer alguma coisa, um paliativo, eles mandam a gente procurar o DENIT, entendeu, cara? Dê essa força aí, pergunte aí, por gentileza, viu? Ok, Reinaldo, em respeito ao Reinaldo, ele já tinha respondido, mas em respeito ao ouvinte, a gente colocou aí o áudio dele completo. Eu estou satisfeito com as minhas perguntas aqui, a gente espera. Tem alguma pergunta? Vamos lá, Juliano, pergunta aí, Juliano. Flamenguista. Flamenguista está perguntando? 3-0, hein? Depois de uma lapada, né? Levamos uma. Não, foi atropelado. Eu fico brincando, eu sou vascaíno. Olha aí! Talvez aí. Mais um sofredor. Minha solidariedade. Doutor Ludi, primeiro eu agradecer a sua vinda aqui à Rádio Esperança. O senhor falou um ponto importante que me deixou aqui pensativo. Quando o senhor fala, claro que para um futuro, a concessão da rodovia da BR-101 para iniciativa privada.
No futuro, caso isso venha a acontecer, até que ponto passa a ser a responsabilidade do DENIT? Ou o DENIT deixa integralmente de ter qualquer tipo de responsabilidade sobre a BR-101? Então, pergunta muito importante, né? Quando o Theo leu meu currículo aqui, fiquei até lisonjeado, ele disse que eu fui servidor concursado do DENIT muitos anos, mas passei num outro concurso, que é o concurso da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. E é ela que efetivamente faz a concessão da rodovia. Então, entrou uma concessionária aqui, o DENIT, ele sai do trecho, entra a concessionária e a ANTT é que fiscaliza o contrato. Então, a responsabilidade do DENIT, sobre a rodovia, ela deixa de existir como o DENIT sendo o administrador da rodovia. Mas, por exemplo, vai que no projeto de concessão não se previu algum tipo de obra, né? E na hora de incorporar a obra à concessão, você não quer incorporar aquele valor da obra no pedágio, quer fazer com recurso público. Aí o DENIT pode vir fazer aquela obra pontualmente, mas ele não administrará mais a rodovia. A rodovia vai ser administrada pela iniciativa privada com fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ok, tá vendo? Importante mesmo a pergunta aí do Juliano. Pois é, gente, então, doutor, a gente agradece aqui a sua participação, dizer que a Rádio Esperança está à disposição para quem possa levar maior volume de informações, tanto a vocês do DENIT, que a gente sempre está em contato, quanto com a população, que possa ser esse elo entre vocês aí, para que a gente possa construir aqui, através dessa sua fala, através de tudo que o senhor disse aqui, através desse projeto vindouro, esse projeto que está vindo aí, e que possa ser construído aí com o DENIT, com as autoridades competentes aqui da nossa cidade e da região, porque engloba a região, e principalmente com a população, né? Por isso que eu questionei a situação de audiências públicas, né? Porque eu entendo que tem que ter audiência pública tanto aqui em Estância quanto em Santa Luzia, porque a BR também corta o município de Santa Luzia, o território de Santa Luzia, quanto Umbaúba, Cristinápolis, enfim, até chegar lá na divisa com a Bahia. E é muito importante não só ouvir as autoridades, mas também ouvir a população, porque é que utiliza aí durante o dia todo, durante todo o tempo, a BR-101. É importante ouvir. Então fico feliz em ver o senhor aqui, primeira vez. Eu já entrevistei outros presidentes, mas que veio aqui é o senhor que está vindo a primeira vez, dando atenção ao povo aqui da região. Eu acho isso muito importante. Não, que eu que agradeço, e agradeço primeiro a você, Theo, e depois aos ouvintes. Muita pergunta interessante, né? Muita pergunta localizada, que é uma coisa que às vezes o DENIT não tem conhecimento. E aí a rádio serve como um veículo que traz para nós demandas que às vezes não nos chegam no cotidiano. Então, fiquei feliz, honrado. A entrevista foi longa, né? Mas longa porque tem muito assunto mesmo. Não, se for aqui, a gente vai até a tarde. Tem um monte de áudio aqui, um monte de pergunta ainda. E a gente pode até marcar uma próxima oportunidade. Acho que a gente podia marcar uma próxima oportunidade. A partir do momento que a gente começar a fazer algumas intervenções aqui dentro, acho que vale a pena a gente retornar, até para prestar um pouco das contas do que estamos fazendo e fazer os novos anúncios e sair ouvindo as pessoas, que isso é fundamental para nós. Fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento do DENIT. Você sintoniza ZYU 563, Rádio Esperança FM 92,7 MHz, a pioneira do interior sergipano, transmitindo música e informação. Estância Sergipe, Brasil.